Momento, abrir a sua Bíblia no livro de Joel. Acho que é melhor ficar parado aqui, senão meu colega ali vai ficar. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Joel, capítulo 2, o verso 1. Tenha você a sua Bíblia em mãos ou através aí do seu celular. Eu gostaria muito que você pudesse abrir a sua Bíblia. Joel capítulo 2, versículo 1. Muito obrigado, amigo. Amém, queridos? Amém. Você me permite fazer mais uma oração? Nós lemos aqui, pode ser? Feche seus olhos então, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Oremos. Senhor, ao lermos a Tua palavra, por favor, Senhor, fala com cada um de nós. Nós já declaramos aqui, meu Deus, que nós cremos que a Tua palavra tem poder. Nós já declaramos aqui, Senhor, que nós cremos que o Senhor pode transformar a nossa vida. Então, por favor, ao ler os ensinamentos que o Senhor deixou para cada um de nós, que a gente possa sair daqui pessoas melhores, transformadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. O livro de Joel, ele é um livro bem pequeno, não é verdade? Na minha Bíblia aqui, do jeito que ela está aberta aqui, se eu passar uma página, nós já vamos aqui para o livro de Amós, e se eu voltar uma página, nós já estaremos no livro de Oséias. Então Joel, na verdade, ele é um livrinho bem pequenininho, mas que tem para nós aqui também uma mensagem extremamente relevante e poderosa para os nossos dias. Joel capítulo 2, o verso 1 diz assim: Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e já está próximo, amém? Deixa eu perguntar para você, você tem um sonho de ver Jesus voltar? Você anseia por isso? Você quer que isso chegue, que a volta de Jesus chegue a algo iminente, que seja algo próximo de fato? Olha, irmãos, eu tenho sonhado cada vez mais com a volta de Jesus. Eu espero que Ele não demore. A gente sabe que os nossos desejos muitas vezes não refletem o desejo ou a vontade dele, porque Ele sabe de todas as coisas. Se eu pudesse, se fosse na minha opinião, no meu desejo, Jesus voltava hoje. Mas talvez Ele precise voltar amanhã, porque tem mais alguém para ser alcançado. Talvez Ele precise voltar daqui a um ano, porque só Ele sabe dos planos que Ele tem. Assim como eu, assim como você, um dia foi alcançado pelo poder de Deus, nós temos muitas pessoas que ainda precisam ser alcançadas. Mas a minha oração tem sido para que, através de nós, a gente possa avançar na pregação do Evangelho, para que Jesus volte o mais breve possível. Agora, se tem sido o meu sonho, se tem sido o seu sonho, que Jesus volte em breve, nós precisamos viver como alguém que realmente espera a volta de Jesus, não é verdade? Nós não podemos declarar que nós esperamos que Jesus volte hoje, se eu não estou vivendo como alguém que espera a volta de Jesus. Quando nós analisamos e estudamos o livro de Joel, nós percebemos que o povo de Deus, naquela época, eles passaram por muitas dificuldades. Se você já leu o capítulo 1 do livro de Joel, você sabe que eles tiveram que passar aqui por tremendas dificuldades. Dificuldades econômicas, dificuldades do sustento financeiro, do sustento próprio, do alimento. Mas, ao ler este livro e ao ver qual é a mensagem que Joel trouxe para aquelas pessoas naquele momento, nós percebemos que as dificuldades que eles passavam, ou que eles passaram, não era o que eles tinham de maior problema na vida deles. Sabe qual foi o maior problema que essas pessoas tiveram que enfrentar na sua época? É que eles se acostumaram a viver longe da presença de Deus. Nós vamos ler alguns versos aqui, mas isso me chama muita atenção. E eu enfatizo isso para você porque se eu perguntar para vocês aqui, quem aqui teve uma semana bem corrida? Com muita coisa para fazer?
Quem sabe alguns aqui por causa do trabalho, quem sabe alguns aqui por causa do estudo de uma faculdade, quem sabe alguns aqui até mesmo em casa, teve que ajudar, cuidar dos netos, teve as dificuldades, teve os afazeres em casa. Todos nós aqui temos os nossos afazeres, não é verdade? Mas irmãos, corre um risco, e um grande risco, de nós ocuparmos tanto o nosso tempo com tanta coisa que nós temos que fazer, que nós deixamos de lado aquilo que é o principal na nossa vida, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Infelizmente, você sabe que quando você vai lendo então toda a Bíblia, o povo de Israel é como se fosse uma montanha russa. Por vezes estavam perto de Deus, estavam fervorosos, buscando pela presença de Deus. Em algumas lições atrás a gente estudou sobre isso, não é verdade? Às vezes as pessoas buscam a Deus, estão na presença de Deus, mas por algum motivo a gente se afasta. E aí você passa então a viver da maneira com que você acha que deve viver, e não seguindo a vontade de Deus. Mas aí em algum momento você sente o seu coração quebrantado, tocado, o desejo de voltar para Deus, e aí você ora a Deus. E o nosso Deus, ele é tão misericordioso, e o amor dele é tão grande por nós, que mesmo depois de nós tomarmos várias decisões que nos levaram para longe dele, quando você se ajoelha na presença do seu Deus, e você clama a Deus, o que Deus faz? Ele ouve as nossas orações. Quando nós estudamos a Bíblia, irmãos, nós percebemos que o povo de Deus também passou por diversos momentos como esse. Em determinados momentos eles estavam fervorosos na presença de Deus, buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas em determinados momentos eles se afastavam da presença de Deus, faziam o que o seu coração mandava, faziam aquilo que eles achavam que era o melhor, aquilo que eles entendiam que era o melhor para a vida deles, e se afastavam da presença de Deus. Mas aí quando então levantavam-se ali os profetas, porque Deus nunca nos deixa sem as verdades que nós precisamos ouvir. Deus então em diversos momentos manda os profetas. E o que o profeta fazia? Quando você estuda a Bíblia, nós percebemos que Deus nunca enviou um profeta para falar que o povo ele era um povo bom, que eram pessoas boas. Entende? Deus não vai levantar um profeta para vir aqui hoje falar para a gente assim: olha, vocês que estão hoje reunidos, vocês são pessoas maravilhosas. Não foi assim que Deus usou os profetas ou enviou os profetas. Deus sempre enviou os profetas para trazer advertências ao povo, para mostrar para eles que eles estavam seguindo num caminho errado, num caminho diferente da vontade de Deus. E Joel não foi diferente. Deus então chama Joel, convoca Joel, para que ele então fosse até o povo, para mostrar para eles que eles estavam vivendo longe da presença dele. Irmãos, às vezes por uma música, às vezes diante de uma oração, às vezes quando você lê a palavra de Deus, às vezes através de uma pregação, é Deus falando com você também, para que você tome decisões para voltar para a presença dele. É interessante que Joel, quando você estuda sobre o profeta Joel foi um pouco diferente dos outros profetas, sabia? Joel, você não tem muitas informações sobre Joel. Você não sabe muito assim do momento que Joel viveu, o que Joel fez, porque ele não se deteve a esse tipo de coisa. No capítulo 1 de Joel, no verso 1, ele diz o seguinte: palavra do Senhor que foi dirigida a quem? A Joel. Então ele quis deixar registrado, ele não falou quem ele era, de onde ele veio ou o ano que ele viveu. Ele fez questão de deixar registrado que aquilo que ele estava falando vinha através do Senhor. Queridos, às vezes você pode ver algumas pregações, você pode ver alguém falando algo, e eu queria dizer para você que Deus, ele fala para nós de muitas maneiras. Deus, ele fala conosco através de uma pregação, de um louvor, como eu disse, através de uma oração, mas não se esqueça, independente do instrumento, quem fala conosco sempre é o nosso Deus. Quantas vezes você está lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, quantas vezes você até mesmo mexendo nas suas redes sociais, você se depara com um vídeo que para você aquilo foi impactante. Eu creio que Deus, das diversas formas,
Ele encontra o seu coração da forma que ele sabe que ele vai conseguir alcançar você. Bom, quando nós lemos aqui o capítulo 1, no verso 4, o verso 4 aqui do capítulo 1 diz assim, olha só que texto diferente, né? Aqui diz o seguinte, olha, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Veja que texto diferente, não é isso? Você já pesquisou um pouquinho sobre gafanhotos? Você sabe como que, quando vem um enxame de gafanhotos, será que eles deixam tudo intacto? Você se lembra, alguns anos atrás, quando em vários jornais apareceram aquele enxame de gafanhotos, que se eu não me engano vinha ali da região da Argentina, vindo ali para o Brasil. Você se lembra disso? Alguém aqui assistiu essa reportagem? Quando a gente vê aquilo, que impactava a gente, nossa, como que pode ser isso? E aqui no capítulo 1 do livro de Joel, como eu disse para vocês, eles passaram por um momento desafiador, queridos. Porque de forma literal, entendendo o que eles estavam vivendo, eles tiveram o seu alimento ou o seu sustento totalmente devastado. Por quê? Quando você precisa comprar alguma coisa lá para sua casa, um alimento para sua casa, o que você faz? Você vai no supermercado, será que você pede por aplicativo? O que você faz? Me diga aqui um grande supermercado mais perto da casa onde vocês moram. Guanabara? Mais algum? Zona Sul? Ótimo. Agora imagina comigo o seguinte, tenta sair aqui do local onde tem o Guanabara, onde tem então o Zona Sul, onde tem os atacadões da vida. Agora tenta ir então para o momento onde essas pessoas estavam vivendo. Porque lá em casa, quando eu estou com dificuldade de tempo e às vezes não consigo ir no supermercado, a minha esposa pede pelo aplicativo. Aí chega o que ela precisa em casa. Mas neste momento onde eles estavam vivendo, queridos, como que era a sobrevivência deles? Será que tinha o Guanabara lá? Será que tinha o Atacadão lá? Será que tinha o Zona Sul lá? A sobrevivência deles era o seguinte, daquilo que eles plantavam, eles colhiam. Então veja que o impacto para a vida dessas pessoas, tudo isso que está registrado aqui no capítulo 1, e quando você vai seguindo aqui a leitura, vai falando que o problema não foi só os gafanhotos. Eles tiveram um problema com seca, uma seca severa. E não param por aí, eles também tiveram um problema com fogo. Meu irmão, pensa que dificuldade, hein? Você vê algo sendo destruído por gafanhotos, depois você passa por um problema onde tudo é destruído pela seca severa e depois você ainda tem o fogo. Que provação, queridos, não é verdade? Mas eu enfatizo para vocês que o maior problema que eles estavam enfrentando, embora grande dificuldade, ainda não era tudo isso. O maior problema que eles enfrentaram e que nós podemos enfrentar hoje é a gente entender que nós podemos viver por nós mesmos. É nós acharmos que temos condições de nos sustentar e não depender da presença e do poder de Deus na nossa vida. Então, diante de tudo isso, Deus levanta então um profeta, o profeta Joel. E ele fala para Joel, você precisa então advertir o povo. Você precisa novamente chamar o povo para a presença de Deus. E aí no versículo 14, olha só o que diz o verso 14. Joel capítulo 1, verso 14, diz assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai anciãos e todos os moradores da terra, para a casa do Senhor, o vosso Deus. O que diz o final aí desse verso? E clamem a Deus. E clame a Deus. Meu querido irmão, minha irmã, qual foi a última vez que você clamou pela misericórdia de Deus? É muito importante que juntos aqui a gente possa cada dia mais orar. Quanto mais momentos de oração, melhor nós estaremos juntos aqui. Isso é importante, isso faz parte. Mas tem momentos, assim como diz a palavra também, que você precisa entrar no seu quarto,
fechar sua porta, ir na presença do seu Deus e de joelhos clamar pela misericórdia dele. Porque, queridos, eu não conheço detalhes da vida de vocês, assim como vocês da minha. Mas independente de onde você veio, da sua situação, eu não sei quem você é, mas independente de qualquer coisa, da sua situação financeira, da sua vida social, independente de qualquer coisa, todos nós aqui temos uma necessidade em comum, pelo menos, que é a misericórdia e o amor de Deus. Todos nós necessitamos que a misericórdia de Deus se renove na nossa vida todos os dias. Então Joel, diante desse contexto, ele clama ao povo para que o povo se volte para Deus, busque a Deus em jejum, em oração, todos juntos, uma assembleia solene, e clamem ao Senhor. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando assim, quem sabe se Joel pudesse falar para nós hoje, ele falaria assim: olha, eu sei que vocês têm muitas coisas importantes para resolver na sua vida. Eu sei que vocês aqui têm responsabilidades tremendas no seu dia a dia. Por vezes alguns aqui cuidam de grandes empresas, eu não sei, talvez você tenha grandes responsabilidades, mas eu fico pensando o que Joel falaria para mim e para você. E eu creio que ele oraria para cada um de nós, sendo usado por Deus, ele falaria assim: olha, apesar de tudo que você tem que fazer, volte o seu tempo para a presença de Deus. Clame pela misericórdia de Deus. Irmãos, o tempo ele passa, e o que nos resta é o amor e a misericórdia de Deus, porque os bens são passageiros. A gente não leva nada da vida daqui para o céu, não é verdade? E nós estávamos cantando aqui o hino Mansão sobre o Monte, e eu fiquei pensando assim: eu tenho misericórdia de mim, mesmo que a minha mansão não seja sobre o monte, se for no pé do monte, já está bom, mas eu vou ficar feliz de nós estarmos juntos aí. Mas que você possa guardar o seu tesouro no céu e não nessa terra. Que você possa entender que o nosso tesouro, de fato, ele vai estar bem guardado no céu e não aqui nessa terra. Isso não nos impede, queridos, de fazermos o melhor que nós pudermos aqui. Isso não impede de você ter bens, não tem nada a ver com isso. O que eu estou dizendo para você é que nada pode ficar acima da presença de Deus sobre você. E é por isso que no livro de Joel, capítulo 2, no verso 12, nós vamos ler aqui o verso 12 e o verso 13. O verso 12 diz assim: ainda assim e agora mesmo, diz quem? Diz o Senhor, convertei-vos a mim. Vamos parar por aqui. Talvez você possa olhar para mim aqui e falar assim: mas pastor, eu já sou convertido, eu sou alguém que já tem o meu coração voltado para Jesus, eu busco pela presença de Deus, eu sou alguém que, quem sabe, já fui batizado aqui nessa igreja, ou quem sabe participa de outra igreja, eu sou alguém que entreguei o meu coração para Deus. Como é que então aqui agora na palavra vem falar que eu tenho que converter ao Senhor? Eu já sou convertido, meu Deus. Queridos, aqui agora cabe uma análise minha e sua, tá bom? A gente não precisa responder sobre isso. Mas o que Deus está falando aqui é o seguinte: olha, Ele quer viver um momento de relacionamento pessoal comigo e com você. Queridos, olha, essa estrutura aqui, ela é muito bonita, né? Aqui, em alguns momentos funciona uma igreja, em alguns momentos funciona uma escola, e louvado seja Deus por isso. Mas o que o texto está dizendo aqui, na verdade, não é o seu relacionamento com a placa dessa igreja. O que o texto está dizendo aqui não é o seu relacionamento com o seu nome escrito nos livros da secretaria dessa igreja. O que está dizendo aqui no texto é que Deus, Ele quer ter um relacionamento pessoal e íntimo comigo e com você. Deus quer saber o que você passa na sua vida. Queridos, em todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza, aqui não tem praticamente ninguém com uma vida perfeita ao ponto de não enfrentar dificuldades. Quantos aqui gostariam de ter um ente querido próximo, junto com você? Quantos aqui estão orando por um filho, por uma mãe, por alguém querido que está passando por um momento de dificuldade, seja de saúde, financeiro? Nós vivemos em um mundo cheio de dificuldades, irmãos. E o que Deus olha para mim e fala assim: meu filho, apesar de tudo isso que nós podemos passar,
o meu desejo é que você se volte para mim a ponto de nós sermos amigos íntimos. Você não tem alguém que você sempre abre o seu coração? Geralmente a gente tem alguém que você tem mais facilidade, né? De conversar, de falar das suas aflições, de abrir o coração de verdade, assim, para falar assim: olha, eu estou passando por isso, por aquilo, estou precisando de ajuda. É bom que a gente tenha pelo menos um amigo de verdade, para que a gente possa compartilhar as nossas lutas. Quem sabe essa pessoa pode ser o seu cônjuge, mas é alguém que você sente e abre o seu coração. O que Deus está falando para mim e para você aqui é que Ele quer saber dos detalhes da sua vida. Queridos, não tem nada tão pequeno, não tem nada tão pequeno na minha vida e na sua vida, que Deus possa olhar assim e falar assim: isso eu não queria saber. Todas as coisas, todas as suas decisões devem ser pautadas primeiro, porque você buscou a Deus e pediu a Deus orientação. Posso fazer uma coisa bem simples? Na hora que você vai escolher, quem sabe, a sua faculdade, será que a gente buscou a Deus em primeiro lugar? Você vai escolher, quem sabe, um namorado, uma namorada, será que você tem buscado a Deus? Você vai escolher agora: olha, eu vou trocar de carro, será que você tem orado a Deus e pedido: Senhor, me mostre o que é o melhor? Talvez você possa pensar assim: mas isso é besteira, não preciso. Irmãos, Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Deus quer fazer o melhor para mim, o melhor para você, e Ele se preocupa com os detalhes da sua vida. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que esteja com o coração apertado hoje, por alguma situação que está vivendo, mas eu não sei, mas eu tenho certeza que Deus sabe. E Ele, quando você sozinho, quem sabe, chora, Ele ouve, Ele vê, Ele sabe o que você está passando, e Ele vai cuidar, Ele está cuidando de você. É por isso que Ele chama a mim e a você, para que a gente tenha um relacionamento pessoal com Ele. O verso, ele continua dizendo assim: olha, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Converter a Deus de todo o nosso coração é de fato a gente se entregar a Ele de verdade, com profundidade. Sabe aquela volta assim, você está vivendo um problema, uma dificuldade, a gente tem mais facilidade de buscar Deus quando a gente está vivendo problema, não é verdade? Seja sincero. Quando a gente está vivendo um momento assim de desafios, não é mais fácil a gente se voltar para Deus quando a gente vive momentos de desafios? Mas o que Deus está falando aqui, queridos, para mim e para você é assim: meu filho, quando você tiver desafios, saiba que você tem um Pai que te ama e Ele está disposto a cuidar de você. Mas no momento de felicidade da sua vida, onde você está achando que está tudo bem, saiba que o mesmo Deus que esteve com você na dificuldade é o mesmo Deus que quer ouvir você falando: eu estou feliz, meu Deus, eu estou feliz, meu Pai, estou vivendo um sonho. Você entende? Em todos os momentos Deus quer abrir o seu coração, e Ele sonda o seu coração, Ele sabe o que você passa, o que você tem, mas Ele quer que nós o busquemos como um Pai que nos ama. Talvez a gente não tenha tantos, quem sabe, boas memórias do relacionamento com os nossos pais. Quem sabe alguém aqui tenha passado por dificuldades tremendas, mas eu queria dizer para você que o seu Pai que está no céu, Ele te ama, Ele se preocupa com os detalhes da sua vida. O verso 13, ele continua dizendo assim: olha, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Rasgai o vosso coração e não as vossas. Pastor, mas espera aí, então quer dizer que eu tenho que abrir meu peito e rasgar meu coração? É isso que está falando o texto, queridos? Vamos entender o que acontecia? No passado, você já leu na Bíblia em diversos momentos alguém que já rasgou as suas vestes. Você se lembra de alguém na Bíblia que rasgou as vestes diante de alguma situação? Você se lembra de alguém? Alguém quer citar um nome? Jó. Você se lembra quando Jacó foi convencido da morte de José? Quando ele viu ali a túnica do filho querido, do filho amado, ensanguentado e rasgado, o que Jacó fez? Ele entrou num luto tão profundo
um sentimento tão forte no seu coração que ele rasgou as suas vestes. Então, rasgar as vestes no contexto aqui era praticamente assim: eu vou colocar para fora aquilo que está dentro do meu coração. Vem Deus então através do profeta Joel e fala assim: olha, não rasgue as suas vestes mais não, rasgue o seu coração. Sabe por quê, queridos? Porque com o passar do tempo, aquele procedimento de rasgar as vestes quase que começou a ser um teatro. As pessoas rasgavam as suas vestes não porque o seu coração estava quebrantado, mas eu poderia rasgar aqui as minhas vestes para que o meu irmão olhasse para mim e pensasse assim: nossa, está ali alguém com um bom coração, onde Jesus está operando milagres. Então o que está falando na Bíblia aqui é o seguinte: olha, meu filho, Deus falando para mim e para você, eu sei o que passa no seu coração. Não adianta você viver querendo apresentar algo para alguém que está do seu lado, mas na verdade você não é nada daquilo lá dentro do seu coração. Eu sei o que você faz quando você sai daqui, eu sei o que você escuta, eu sei os seus desejos. Então Deus fala assim: olha, rasgue o seu coração. É assim, meu filho, vai na minha presença, se ajoelha, clama a Deus pela misericórdia, porque independente de quem você é, quando nós vamos na presença do nosso Deus, Ele opera grandes milagres na nossa vida. Agora, quando a gente continua com esse procedimento de querer mostrar para os outros aquilo que nós não somos, de queremos viver para aquilo que os outros estão nos olhando, queridos, não é porque Deus não tem poder, mas enquanto nós, de fato, não rasgarmos o nosso coração diante da presença de Deus, Deus não pode operar milagres. Não é porque Ele não quer ou porque Ele não tem poder para isso, é porque nós não damos abertura para Deus. Quando nós vamos aqui no texto, queridos, nós percebemos que Joel, diante dessa situação, ele faz um chamado para o povo: olha, voltem-se para Deus. E nós vemos que o povo aceitou o chamado de Deus que foi feito através de Joel, amém? Quando nós lemos o capítulo 2 do livro de Joel, você percebe aqui que algo diferente estava acontecendo do capítulo 1. No capítulo 1, quando você lê todos os versos, ali fala: olha, tiveram ali então a grande praga de gafanhotos, depois teve ali um grande momento de seca severa, depois teve ali um grande momento de fogo e destruiu tudo. Mas no capítulo 2, depois que o povo então atende o chamado de Deus, a gente percebe que tudo que estava devastado, Deus vai restituindo para o povo. E eu creio que quando nós vamos na presença de Deus, quando nós buscamos pela presença de Deus, quando a gente se entrega de coração na presença de Deus, Deus vai restituindo também todos os detalhes da nossa vida, amém? Amém. Nós vemos aqui, queridos, no último verso que eu gostaria de ler com vocês, verso 28 do capítulo 2. O verso 28 do capítulo 2 diz assim: olha, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Mas o texto ele começa assim: e acontecerá depois. Depois que você entregar a sua vida a Deus, depois que você buscar pela presença de Deus, depois que de fato nós nos voltarmos para Deus, Deus ele derrama o seu Espírito, ele faz e opera milagres em nós e através de nós. Eu gostaria de encerrar com uma pequena e breve história de um jovem chamado Evan Roberts. Não sei se você já leu sobre essa história de Evan Roberts. Ele viveu por volta do ano 1904 no país de Gales. E está registrado na história um grande momento de avivamento espiritual que aconteceu ali naquele país. Evan Roberts, um dia, vendo toda aquela situação em que a sua nação estava vivendo longe de Deus, debilitada, toda devastada, Evan Roberts ele começa então um movimento de oração, de busca pela presença de Deus. E diz o relato histórico que Evan começou sozinho, mas em pouco tempo mais pessoas foram se juntando junto a ele, e com pouco mais de um ano, mais de 100 mil pessoas foram alcançadas para a honra e glória de Deus, porque um jovenzinho entendeu
que o mais importante que nós temos na nossa vida é buscar pela presença de Deus. Eles contam essa história que, diante daquele contexto, os homens que iam trabalhar, eles saíam do trabalho e não voltavam para as suas casas. Sendo assim, as famílias estavam destruídas, porque os homens saíam do trabalho e iam para os bares, ficaram ali conversando, bebendo. Mas depois que começou aquele grande momento de avivamento no país de Gales, conta-se que as pessoas foram tão impactadas que as famílias foram sendo restauradas, porque antes aqueles que saíam do trabalho e iam para os bares, agora eles faziam o quê? Eles iam para suas casas, estar com as suas famílias. Queridos, está registrado na história que diante daquele grande movimento de busca pela presença de Deus, a criminalidade diminuiu drasticamente. Está registrado na história algo muito interessante. Os policiais, as pessoas que cuidavam da segurança daquela época, diminuiu tanto o trabalho deles porque eles não tinham mais poucas pessoas para aprender. Sabe o que eles faziam? Eles se reuniram agora e começaram a fazer corais para cantar nas igrejas. Você imagina isso? Você percebe qual é o efeito da presença de Deus na vida de uma nação? Como a nossa cidade, o nosso país, esse mundo poderia ser diferente se nós buscássemos pela presença de Deus. Queridos, ao nos despedirmos hoje, eu gostaria de fazer um apelo para você. E esse apelo é para a minha vida. Eu sei que você vai sair daqui e daqui a pouco a semana começa e você vai se envolver em todas as atividades e responsabilidades que vocês têm. Mas eu queria pedir e apelar no seu coração. Eu sei que tem muita coisa para fazer, para resolver, não é verdade? Mas por favor, não deixe de buscar por aquilo que é mais importante para você, que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Queridos, o tempo passa e as coisas também vão passando, mas acima de tudo, nós precisamos estar seguros nas mãos do nosso Deus. A minha oração final que eu vou fazer é para que Deus restaure a minha vida, para que Deus restaure a sua vida. Mas isso vai acontecer, assim como aconteceu com o povo bíblico, quando nós buscarmos pela presença de Deus. Quem sabe alguém tem que tomar uma decisão hoje, né? Às vezes alguma coisa que tem te afastado de Deus, tem te levado para longe da presença de Deus. Quem sabe alguém que precisa reajustar toda a sua vida, o seu cronograma de vida, para que você possa todos os dias buscar pela presença de Deus. O meu apelo para a minha vida e para a sua vida é que acima de todas as coisas, que você coloque em primeiro lugar a presença de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos os membros que quem sabe não puderam estar aqui hoje, que Deus abençoe a todas as outras pessoas que terão um encontro com Jesus através da sua vida. Tem gente orando por milagres, tem gente orando por transformação, e quem sabe você vai ser a resposta das orações dessas pessoas. Então que Deus transforme a mim e a você, e que possamos ser pessoas diferentes. Assim como aquele povo, aquela nação toda foi diferente, porque Deus se fez presente, que você seja alguém diferente lá na faculdade onde você estuda, que você seja alguém diferente lá no trabalho onde você está, que as pessoas possam olhar para você e por algum motivo ver assim, olha, que funcionário, que patrão, que pessoa diferente, mas não é porque você é bom, irmão, não é porque eu sou bom, é porque Deus, de alguma forma, pela misericórdia dele, Ele vai estar atuando através de cada um de nós. Que Deus abençoe você. Amém? Vamos colocar em pé. Pastor, eu queria só te fazer uma pergunta, que talvez você possa nos ajudar. Eu poderia perguntar ali pessoalmente, mas acho que pode ser muito interessante para toda a igreja. Ao ler o livro de Joel, eu buscando informações, aquele povo viveu na Palestina, né? Aí a gente vê hoje esse conflito, né, que a Palestina vivencia, né? O senhor como pastor, talvez, não sei se você tem algum conhecimento, né, desse momento, dessa região, no fato, tem alguma relação assim, porque o que passa hoje a Palestina passou naquela época toda de Joel também, né? Será que pode ter alguma relação? Não sei se todos aqui ouviram a pergunta do irmão, mas a Desculpa, verdade... isso até interrompi.
uma curiosidade que me passou. Nós sabemos que aquela terra ali, estava perguntando sobre Israel e Palestina e tudo mais, aquela terra é uma terra, infelizmente, de conflitos. Quando a gente lê os primórdios da Bíblia, a gente vê e já sabe que desde o início aquele local foi um local de muita dificuldade e discórdias, né? Mas é um momento, quem sabe, para um assunto, para a gente ter um pouco mais de tempo de falar sobre isso, mas que nós possamos estar orando por aquelas pessoas, porque ali tem seres humanos, tanto de uma nação ou de outra, tem seres humanos que carecem da misericórdia de Deus, do perdão de Deus e do cuidado de Deus, principalmente diante do momento que eles estão vivendo aqui. Tá bom? Podemos orar, queridos? Oremos. Santo Deus, nós oramos neste momento pedindo que o Senhor nunca se aparte de nós, meu Deus. Que a Tua presença seja real na nossa vida, Senhor. Meu Deus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós colocamos os nossos sonhos nas Tuas mãos. Nós colocamos os nossos desejos nas Tuas mãos. E por favor, Senhor, que a partir de hoje, mais uma vez, possamos enfatizar aqui o nosso desejo de que a Tua vontade seja acima de todas as coisas na nossa vida. Meu Deus, o Senhor mesmo disse que o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente acha que quer alguma coisa e a gente acha que aquilo é bom para nós, mas o Senhor, que sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, por favor, nos ajude a estar tão perto do Senhor, a estarmos tão íntimos na Tua presença, que os Teus sonhos serão os nossos sonhos, que a Tua vontade será a nossa vontade. Meu Deus, ao Senhor operar milagres na nossa vida, ao Senhor derramar bênção na nossa vida, nos ajude a ser bênção na vida das outras pessoas, Senhor. Nós temos um compromisso de cuidar das pessoas também que estão necessitadas, meu Deus. É possível que orações serão respondidas através de nós. Nos ajude a ter um coração sensível ao ponto de ver as necessidades das outras pessoas. Meu Deus, derrame o Teu Santo Espírito sobre nós. Nos ajude a sermos diferentes, a sermos melhores, porque o Senhor vai estar operando através de nós. Eu Te peço tudo isso, Senhor, não porque há mérito nenhum em nós que estamos aqui, mas é pelos méritos do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário e deu a vida por cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus.